humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito. Sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Está chegando no seu lar, então, mais um programa da Abrace Restauração, glória a Deus. Aqui quem vos fala é a irmã Aline Vieira, e aqui comigo, né, nessa tarde, já está a irmã Luciara Goulart. Glória a Deus, paz do Senhor, irmã Luciara. Paz do Senhor, irmã, paz do Senhor a todos que estão conosco nessa tarde, estão nos ouvindo, estão videologados. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, irmã Luciara, nossa convidada especial nessa tarde, né? Estaremos, então, conversando um pouquinho, né, a respeito do uso das tecnologias, né, irmã Luciara? Sim. Né, as crianças, né, fazendo a utilização desses instrumentos. Então, estaremos conversando um pouquinho hoje
a respeito disso, né, dos benefícios e dos malefícios, né, do uso das tecnologias, né, dos instrumentos feito pelas crianças. Então, você que já está videologado conosco aí, já pode deixar a sua saudação, glória a Deus, né, deixar a sua paz, oração e união. Participe junto conosco nesta tarde, é muito importante, né, a sua participação. Você que já tem alguma pergunta, pode fazer aí no chat, pode deixar aí no chat. Na medida do possível estaremos respondendo, né? Com Luciara certeza. está respondendo. Glória a Deus, e é muito importante, né, irmã Luciara, fazer o que? Deixar o que ali na programação? Deixar seu joinha, né? Deixar o seu like ali para considerar essa programação relevante. Então, as pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, de tecnologia, criança, se é bom, se não é, nós sermos ali a referência para esse tipo de assunto. E eu acredito que é um tema interessante e importante para muitos, né? Para todos que têm filhos, quem né? tem netos, quem tem primos, sobrinhos. Porque sempre na família tem uma criança, né? Exatamente, sempre tem uma criança, né? Alegrando a casa, né? Enchendo a casa. Exatamente, né? Pode ser uma, já enche a já casa, enche né? a casa. É maravilhoso. E então compartilhe também essa programação, né, com os papais, com as mamães. Eu sempre digo isso, né, porque os assuntos que nós trazemos na programação da Abrace são assuntos educacionais, né, direcionados para a área da educação. Então, para aqueles que estão fazendo, né, licenciatura, alguma licenciatura, Sim, né, estão em formação, é muito importante estudar esses assuntos. E também para os papais, né, para entender os pais, né, aqueles que têm uma criança na família. Enfim. Como agir, né, nessa hora, né? que é bem complicado. Exatamente. Então, compartilhe esta programação aí nos seus status, compartilhe com os amigos, com as mamães. E vamos juntos nesta tarde aprender a respeito deste assunto. E deixe o seu like, como disse a irmã Luciara, deixe o seu joinha. Glória a Deus. Amém? Gostaria de estar saudando os irmãos que já estão na programação nesta tarde. Já temos alguns irmãos aqui videologados conosco, irmã Luciara. Amém. E eu gostaria de estar saudando, então você pode colocar aí o seu nome, a cidade, o estado, o país, de onde você está falando, amém? E temos aqui a irmã Beatriz Matos Martins. Também a irmã Rita, que trabalha na escola Partenon. Hoje as escolas estão retornando, né? A educação infantil aqui Educação Infantil do Estado. Aqui em Porto Alegre. Porto Alegre, né? Que ficou... Está sendo reativada, né, as escolas de educação infantil vinculadas à Prefeitura de Porto Alegre. Então, hoje, né, a irmã Cláudia não está conosco, a irmã Rita, né, estão envolvidas. Eu já estive na parte da manhã. E hoje, né, fiquei também com a programação. Então, vim lá da escola rapidinho, me dirigi para cá e estou aqui com vocês. Né, hoje nós nos reunimos ali com a equipe, né? Mando uma saudação, né, a equipe da Partenon e da Pavão, também da Pampa, né? Que Deus abençoe a equipe das escolas Abrace. E foi uma alegria, irmã Lucimara, rever as professoras, as funcionárias depois de tanto tempo. Com certeza, depois de 6 meses, irmã Luciara. Meio ano, né? Sem praticamente vê-las, né? Então foi uma grande alegria, era assunto que não acabava mais. Imagino que né? não. Tanta novidade, tanta coisa boa, né, que Deus fez nesse tempo de pandemia. Incrível que os relatos, assim, a gente vê relatos de vitória, né? Amém. Um momento que era para ser muito difícil, acabou se tornando bênção na vida de muitas pessoas, né? Então, Deus fez grandes coisas nesse momento, então eu me alegro. Tá no controle de Deus, né, irmã? Exatamente. Tá tudo no controle. Quando Jesus está no barco, as coisas vão bem, né? Vai. Graças a Deus. Então, temos aqui também irmão Lindomar Furtado, né? Que é a irmã Jaira, que trabalha na Escola Brasília do Pavão. Deus abençoe. Aqui também temos a irmã Rita, que já está fazendo uma perguntinha. Logo, logo estaremos, então, tentando, né, responder. Irmã Ana Paula Ribeiro, colaboradora da Escola Abracília do Pavão. Temos aqui, mas que maravilha, uma convidada especial. Que coisa, isso alegra o nosso coração.
Irmã, a Beatriz Mato Martins é mãe de um aluno nosso. Ai, que bênção. Beatriz, Olha. que Deus abençoe a tua vida. Que bom que você está videologada conosco nesta tarde. Amém. Vamos Glória aprender a um pouquinho mais, né? Para auxiliar, né? Com o pequeno. Sim, porque pequeno a escola Henrique. e a família são parceiras nesse momento, né? Exatamente. Tem escola um e objetivo família. comum, que é a criança. Então, isso. Ela está aqui, então, dizendo olá. Humaitá Abrace Pampa. Seja muito bem-vinda. Compartilhe esta programação, Beatriz. Então tá, não esquecendo, né, que este trabalho, né, este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que está situada na cidade de Porto Alegre, Avenida Farrapos 312, bairro Farrapos, que tem como diretor, então, de comunicação pastor Paulo Roberto dos Santos, também como presidente, né, da Abrace, a irmã Ana Schmidt, como vice-presidente, irmão Neymar Paranhos. E, né, estamos aqui, então, nesta tarde. Vamos, sem mais delongas, iniciar, né, este assunto que é bem importante, né, irmã, nós estudarmos a respeito dos benefícios e dos malefícios, né? Sim. Do uso dessas ferramentas, né, para as crianças. Então, Quando a gente vai procurar sobre a tecnologia, crianças e se é bom, se não é, existem duas vertentes, né, irmã? Tem aquelas que dizem que é bom, que só traz benefícios para a criança, e tem a outra vertente que diz que não é bem assim, né? E então muitas vezes se chocam, né? Uns dizem que estimula, outros dizem que não estimula, que dá problemas de aprendizagem. Então a gente vai trabalhar, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. E vamos trazer também dados estatísticos, né? Muito do que importante. está acontecendo. O que acontece? Tem estudos geralmente realizados fora do país. Temos alguns dados também aqui do Brasil, que é bem assustador também. Mas assim, o estudo realizado nos Estados Unidos lá em 2011, né? Naquela época, apenas 10% das crianças naquele país tinham acesso a celular, a tecnologia, né? Ou computador, ou smartphone, o que quer que seja tecnológico. 10% só dessas crianças. 2 anos depois, em 2013, esse número passou para 38% das crianças. um salto. Então, foi quase 4 vezes mais em 2 anos. Né? E em 2017... o aumento foi de 95% das crianças utilizando esse tipo de dispositivo. Então, quase 100% na totalidade. Eu acho que só aqueles que realmente não teriam condições de adquirir é que não tinham esse acesso. Né? Então, é uma coisa bem alarmante, né? Bem assustadora. Porque a tecnologia, ela é boa, claro que ela é boa, ela facilita muita coisa na vida da gente, né? Tu tá aqui, tu pode te comunicar com pessoas lá do outro lado do mundo, numa questão de uma fração de segundos. É tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo. Mas até que ponto isso é bom para a criança? E com uma idade tão pequena, né? Uma tenra idade. Até que ponto isso é bom? Então, assim, uma empresa que ela é produtora de software, ela é associada à Avat, que é aquela de antivírus, né? É uma multinacional que ela fez uma pesquisa no mundo inteiro em relação ao desenvolvimento da criança. Né? Então, ela fez uma pesquisa com as famílias, né, de vários países do mundo. E o que eles constataram, irmã? Que 66% das crianças de 3 a 5 anos elas conseguiam usar o computador para o jogo. E elas jogavam. 66% das crianças, de 3 a 5. Imagina, então, bem pequenas, né? Muito pequenas. 47% elas já sabiam usar o smartphone sozinhas. Então, elas ligavam, acessavam ali o aplicativo que elas queriam, elas faziam isso sozinhas. Sim. Tá? Em contrapartida, 14% dessas crianças, elas eram incapazes de amarrar o tênis.
Ou seja, a sua motricidade fina era comprometida. Sim. É uma coisa que a gente aprendia, né? Na minha época, a primeira coisa que tu tinha que saber era aprender a amarrar o tênis, né? E aí, se a gente for observar isso no nosso dia a dia, se tu for numa loja de criança, de roupas de criança e calçados, os calçados nem tem mais cadarço. São poucos os tênis de criança que tem cadarço. É tudo com velcro, tudo para facilitar, né? Sim. Então, tu não desenvolve mais aquilo que era uma coisa que era normal, tu trabalhar a motricidade, trabalhar a massinha, trabalhar a sensibilidade da criança, aquela coisa toda, né? Que vai se perdendo. Então, imagina amarrar um tênis, abotoar o teu casaco, ou fechar. Eu trabalho em escola também. Sim. E tem alunos que já estão no 2º ano, ou seja, já tem 6, 7 aninhos, e não conseguem fechar um casaco, botar um botão, botar o botão direitinho, né? Ou pula uma casa, aquela coisa. Então, sabe, é a coordenação. Mas daí, diante de um instrumento tecnológico, se sobressai, né? Exatamente. E aí, essas coisas que são necessárias, né? Que é o básico do teu dia a dia, da tua sobrevivência, né? O básico. Tu te vestir sozinho. Está sendo deixado, né? Como eu disse, agora está sendo substituído por tênis que sejam mais fácil. Exato, só enfia, ou uns nem tem velcro, só enfia o pé, né? Exatamente. Então, para facilitar isso, por quê? Porque tudo tem que ser muito rápido, tem que ser tudo, né? Bota o tênis, enfia só, né? Então, é tudo muito rápido. E até que ponto isso é bom, né? A intolerância, porque daí a criança já vai se tornando uma pessoa intolerante. Ela não pode esperar numa fila, ela não pode esperar só a vez de falar, né? Ela tem que ser a primeira em tudo tem que ser para ontem, para agora. Nós vemos, né, irmã Luciara, nós estávamos até conversando anteriormente que a tecnologia, ela já gera em nós mesmos, adultos, uma certa ansiedade, né? Eu cheguei a comentar que a gente manda uma mensagem e a gente quer a resposta agora, rápido, né? Já. Quer que fique azul os pontinhos. Sim. Mas tá online. Se não visualizou, tu já tá frustrada, né? Por que não responde? Mas porque, né? E a pessoa pode estar cheia de compromisso resolvendo outras questões e por isso não responder. Mas como isso gera uma ansiedade em nós adultos e já se torna algo difícil de administrar. E para uma criança, né, que está iniciando, né, tá aprendendo as coisas mais básicas, né, as questões mais básicas da vida, né, que é subir um zíper, que é fechar um zíper, que é amarrar um tênis. Imagina como lidar com essa ansiedade. Se o adulto já se encontra em dificuldade, né? Imagina uma criança, né? E é uma coisa tão, assim, gritante, irmã, que eles chegam lá no 1º aninho, eles não sabem pegar um lápis para escrever, né? Se vai pegar um lápis para pintar, eles seguram assim o lápis, né? Exato. Então, eles não usam, não tem aquela habilidade de segurar para escrever. Eles escrevem ou assim, com a mãozinha fechada, né? Ou fazem de qualquer jeito, né? Pegam de qualquer jeito. Sim. Então, compromete essa parte básica, que é o básico da criança, para o desenvolvimento normal dela, né? E já inicia desde os seus primeiros anos de idade, né? Ali a criança no berçário, ainda que ela não faça uso de um instrumento mais fino, mas conforme, né, as condições dela, com um giz mais grosso, enfim. Imagina se esses materiais são substituídos por algo tecnológico, né? Exatamente. Então acaba realmente ficando com essa dificuldade, com essa defasagem que vai levando, vai indo, resto dos dias. Irmã Luciara, então eu gostaria de fazer algumas perguntas para a irmã a respeito desse tema, né? E só para finalizar essa parte estatística, irmã, no Brasil, 97% das crianças de 6 a 9 anos, elas têm o uso da internet, elas usam a internet, né? E 54%, elas têm já perfil no Facebook. E olha a idade, mínima. De 6 a 9 anos. 54% aqui no Brasil. Então é uma coisa muito assustadora. Sim, e é uma exposição também até mesmo perigosa, né, muito Luciara? Demais. É alarmante mesmo.
Assim, quais seriam os instrumentos, então, tecnológicos que a gente poderia dizer assim? Tablets? Toda a parte tecnológica. Tablet, o celular, o smartphone, que é a mesma coisa, né? O computador, né? Tem uns que compram um computadorzinho, tem uns que todo cor-de-rosa, todas, né? Mas computador e até a própria televisão, né? O excesso, né, da televisão. Porque o que dizem? Tem muitos especialistas que dizem, não é bem assim, agora é diferente. Todas as crianças que nasceram a partir de 2011, elas já estão inseridas nesse mundo tecnológico. Então, para elas, a tecnologia é uma extensão da vida delas, né? Faz parte, né? Como a escola faz parte, mas não é bem assim. Tem uns que acham que não tem idade limite para começar a usar a tecnologia. E tem alguns estudos que dizem que não, que antes dos 2 anos, até os 2 anos, não apresentar nenhum tipo de tecnologia. Nem televisão, nem internet, nem computador, celular, nada disso. Antes dos 2 anos. Estudos dizem que é importante privar, então, né, as crianças do uso dessas ferramentas até os 2 anos. Até os 2 anos. Estudos realizados no Canadá, Estados Unidos. Então, que é o ideal, não apresentar nada até os 2 anos para a criança, essa parte de tecnologia. Aí, depois disso, sim, e aí de forma gradual. De 3 a 5 anos, 1 hora por dia. Depois dos 6 aos 12, 2 horas. E aí depois, a partir dos 13, 3 horas por dia. E isso não é assim, né, irmã? Tá. É 1 hora por dia, então tá. Então ele fica 1 hora na televisão e 1 hora ele fica no celular ou no computador. Não. Só troca a ferramenta, mas continua ali. Não. É 1 hora de, se for TV, computador, celular, internet, o que quer que seja. É 1 hora de todos esses recursos tecnológicos, né? Porque tem muitas vezes que o pai e a mãe acham assim, não, mas ele ficou ali 1 hora ali, agora ele pode ficar 1 hora na televisão. Né? E nós vemos que muitas vezes isso é usado como um refúgio, né, para os pais, né? Sim. Mas será que é um bom refúgio, né? É uma boa forma de se refugiar, de fazer outras coisas, no caso do pai, se ocupar com outras coisas, então toma o celular, substituir, fica né? aí e eu vou, né, estender a roupa, lavar a louça, eu vou conversar com uma amiga, eu vou trabalhar, enfim, N coisas que a gente sabe que no dia a dia que acontece, claro que acontece. Mas será que essa é a melhor forma da gente envolver a criança, de ocupar a criança? É a mesma coisa que na televisão, né? Deixa na TV, que daí ela vai se distraindo ali com o desenho, ou com o que quer que seja. Sim. E eu vou fazendo outras coisas. Vou cozinhar, vou lavar, vou passar, vou fazer, vou conversar, né? Vou até ficar também no celular. Exatamente. Então, deixa ele ali na frente da televisão, deixa a criança ali na frente da televisão. Só o que aconteceu? Foi só substituído. Agora não é tanta televisão e eu te dou o aparelhinho ali e ela fica intertida no aparelho. Né? Até compro um mais simplesinho, dou para ele. Sim. E ele fica ali o dia todo. Né? E isso não faz bem, não é saudável para a criança uma coisa desse tipo. Porque a criança, nesses primeiros anos, ela precisa da interação pessoal, interpessoal, de trocar um olhar, né? Conversar, responder os questionamentos que a criança tem, muitos, né, que tu sabe. Muitos porquês, né? Então, ela faz parte do desenvolvimento dela. Exatamente. E a partir do momento que ela está com aquilo ali, que ela não tem, assim, ela tem um retorno da visualização ali do jogo. Mas, né, e quando tem um jogo que dá uma resposta, muito bem, parabéns, daí tem uma musiquinha, é aquilo ali, né? Você não foi muito bem, tente novamente. A frase é sempre a mesma, Exato. Né? É uma repetição. Então, como ele sabe bem, claro. Quantas vezes por dia ele repete a mesma coisa? Exatamente. Né? Tu vai saber.
Tu vai aprender, tu vai fazer até de olho fechado, porque tu já sabe o que é que está acontecendo ali, né? Qual é o próximo passo, qual é a próxima etapa. E assim, tem então esse tempo, né? Uma das perguntas que eu ia fazer seria essa, né? O tempo, né, de uso. Então, até dos 3 anos, a partir dos 3 anos já pode ser, então... Sim, já pode 1 hora por dia. 1 hora por dia. Isso. Então, nós vemos que existe, então, um limite, né? Limite. Né? As coisas, elas não podem ser... Tudo tem que ter um limite. Tudo tem que ser dosado, tem que ter um limite, né? Então, não é simplesmente largar, né, aquele aparelho nas mãos ou na frente da criança e agora, né, ela fica no mundo dela e eu me envolvo com outras coisas. Então, é preciso dividir, eu acredito, esse tempo, né, Lucimara? Claro. Em diversos tempos, né? Claro. E eu vejo, assim, que... Eu assisti outro dia um vídeo de uma moça, não sei se a irmã teve acesso a este vídeo, chegou a ver, de uma moça de um outro país, que teve uma crise muito, muito difícil dentro de um avião, porque a mãe havia tirado o celular dela, né? Então, nós vemos o que, né? A dificuldade que ela teve, né? Então, se nós não... Eu acredito que se não for estabelecida uma rotina, né? O tempo delimitado, conversado, explicado, né? Organizado. O que acontece, né, irmã? É a falta de limite em todos os setores, né? Em tudo. Não é só na questão da tecnologia. É limite em tudo. É no respeito. Tu vai num supermercado, tu vê os escândalos e os fiascos que existem numa criança quando, né, a mãe não pode, ou o pai não pode dar aquilo que ele quer. Faz uma cena, faz uma coisa horrível, né? E a mãe fica ali louca, certo? Pra dar uns puxão, dar uns tapas, mas não pode, tem que se conter, porque fica todo mundo olhando, né? Porque tu fica ali como sendo um espetáculo, né? Então, a gente vê que a criança, ela ganha no grito. Ela ganha no grito. Porque daí muitas vezes eles não estão com condições, mas vão, dá pra ela não fazer mais fiasco. Então, é isso que a gente não pode deixar. A criança não pode deixar nos dominar, a gente não pode deixar ser dominado por ela. Um domínio, né? Através do grito, através da birra, através Exato, do choro. Do fiasco, né? Então, a gente não pode. Então, a gente tem que limitar em tudo. Em tudo, na tecnologia, nas coisas que eles querem. Agora não dá, nessa época não dá, a gente está sem dinheiro, a gente não tem condições. Quem sabe, né, daqui um mês, ou no teu aniversário, ou numa outra data, a gente pode conversar. Mas desde pequeno já fazendo isso. Uma coisa que eu sempre dizia para minha mãe. Tomara que meus filhos não sejam assim fiasquentos, né? De fazer esses fiascos, né? Porque às vezes era uma bala que as crianças querem e fazem aquilo ali. Sim. Mas graças a Deus, os meus 2 nunca fizeram isso, sabe? Eu sempre dizia. Até muitas vezes antes de sair. Hoje a gente vai ir no super, vai comprar as coisas que precisa, né? Não dá para comprar outras coisas, tem que ser aquilo ali. Ou a gente vai sair para comprar tal coisa. Sim, a importância do diálogo, especificar, né? Porque senão chega na hora, eles querem tudo que vem pela frente. Sim, é bem assim. Né? Então a importância do diálogo. E ele sempre diz assim, mas tu não tem dinheiro no banco? Mas né, nem sempre quando a gente tem. Tu não tem dinheiro no banco? Mas não é assim. Para ter dinheiro no banco tem que trabalhar, para botar o dinheiro no banco, para ter dinheiro no banco. Então ele sempre tem uma pergunta, né? Sempre tem uma para te deixar meia encabulada, né? Então é bom, é muito importante estabelecer limites, né? Limites, tempo, no uso destas ferramentas, né? Para que não gere depois constrangimento e circunstâncias assim bem difíceis, né? Sim, claro. E com qual idade, irmã Luciara, que a criança deveria, ou melhor, qual a melhor idade mais adequada para uma criança ganhar um celular, por exemplo? Seria assim... Antes dos 5 anos, nem pensar. Não tem necessidade, entende? Porque o celular, ele é para suprir uma necessidade tua. Exato. Entende? De comunicação, né? Exatamente. Olha, não posso estar em tal lugar, eu vou me comunicar, ter que falar. Porque antigamente, quem é que tinha telefone?
Só quem tinha muito dinheiro ter telefone. Não tinha telefone, tinha um orelhão que tu ia na esquina, ligava lá, tinha ficha, né? Tinha o cartão. Não tinha. Hoje tu tem celular que tá ali, que, né, tu pode mandar uma mensagem escrita, uma mensagem de voz, né? E tu tem esse retorno. Para quê? Para te comunicar, para dizer, olha, não vou poder estar aqui em tal horário que eu tinha combinado contigo, ou perguntar alguma coisa que é importante, relevante naquele momento. Para esse tipo de coisa. Não é para te ficar passando tempo, fazendo fofoca, botando conversa fora. Exato. A função dele não era essa, mas começou a ser. Né? Então era para quê? Para suprir a tua necessidade, assim, de não, olha, agora não tem um telefone, não tem como me comunicar, então eu vou me comunicar. E a criança antes dos 5 anos, ela não precisa disso. A não ser que ela, né, quando for para a idade escolar, ali pré-escolar, que precise para se comunicar, né? Ó, tô chegando, a mãe tá atrasada, vai, né? Coisas desse tipo. Assim, ela poderia ligar para a escola. Exatamente. Poderia ligar, né, para a escola. Mas antes assim, dos 5 anos, e a gente vê que tem crianças pequenas, menos de 5, que já tem o seu aparelho, que já tem o seu computador. Exatamente. E dentro do quarto, que é pior ainda. Exatamente, é. Então, dentro do quarto, se vocês tiverem aparelhos de computador, notebook, coisa assim, não. No quarto da criança, não. Do adolescente já é complicado. Imagina na criança. Não dá para ter. E estas ferramentas, irmã Luciara, será que nós podemos deixar, seja o tablet, seja o celular, smartphone, ou até mesmo a televisão, e deixar a criança ali, seja no período de 1 hora, como a irmã disse, né, que pode ser, conforme a faixa etária, 1 hora, ou 2, ou até 3 horas, né, fazendo uso daquela tela, nós podemos deixar essa criança com este acesso sem observar aquilo que está sendo apresentada ali, ou até mesmo que ela venha pesquisando, né? Sim. Porque nós sabemos que a internet, principalmente, o celular, junto à internet, ele te dá acesso a muitas portas, né? Muitas portas. Então, será que tem algum problema em eu deixar o meu filho na frente daquela tela, seja televisão, seja smartphone, seja tablet, seja o que for, e não observar, né? Como nós faríamos se a criança estivesse brincando com uma outra criança, né? É natural a mãe ir lá e dar uma olhadinha, ou até mesmo brincando sozinha, né? Sim. É natural a mãe dar uma olhada, tá muito quieto, vou ver. Tá fazendo alguma coisa. Exatamente. Será que com o celular ou com alguma tela, enfim, não seria importante ter o mesmo procedimento? Eu acho que mais ainda, né, irmã? Mais ainda. Por quê? Porque, como a irmã falou, é uma porta. Tu tá numa tela, num site ali, num joguinho. Daqui a pouco, ela pode apertar qualquer outro botão e acessar outra coisa. A televisão, a mesma coisa. Tá dando ali o desenho, mas tem as propagandas. Ela pode apertar no controle e botar em outro canal. Né? Então, é muito assim, ó, a monitoração é importante, tu tem que estar sempre monitorando, tem que estar sempre olhando. O que está assistindo, o que está pesquisando, qual é a pesquisa que tu vai fazer, né? Você já está na fase escolar, qual é a pesquisa? Porque hoje em dia, um dos benefícios que eles dizem, é que a informação está na palma da mão, né? Tá na palma, não. Tu vai ali no celular, vai no computador, tá ali, digita o que tu quer, já sai várias ali, tem uma listagem de assuntos daquele, né, temas daquele assunto que tu está procurando. Só que a criança não quer mais folhear, procurar, olhar lá na estante, né, ler qual é o assunto, abrir ali para ver se tem no índice do livro, se tem aquilo ali que está interessante. Sim, a investigação, né, não, que é muito importante. Não, eles não querem mais isso. Até que ponto essa informação na palma da mão é boa, né? Exato. Porque essa informação, ela tá na palma da tua mão, mas ela pode se desviar muito fácil também. Ela pode, né? Tu tá ali pesquisando alguma coisa sobre criança, sobre desenvolvimento, daqui a pouco já abre uma outra janela, abre uma propaganda, porque tem muitas propagandas também nesses sites. Infelizmente, porque eles têm que se manterem, infelizmente, né? Inclusive pornográfica, exatamente, né, irmã Luciara? Então, imagina, se abre, né?
E nós sabemos que eles também têm fases de grande curiosidade. Muita curiosidade. Né? Então, né, tem que estar sempre... monitorar. Não dá, tem que monitorar sempre. E outra coisa, nós somos o espelho, né, irmã? Nós somos o espelho. Não adianta eu chegar e dizer, tu vai ficar só uma hora, mas eu tô na mesa comendo e tô com o celular. Eu tô cozinhando e tô com o celular. Não, tem momentos que tu tem que largar o celular. Não nasceu com o celular. Até há pouco tempo a gente não tinha isso. Por que agora eu tenho que estar com o celular 24 horas colado em mim? Então, se eu tô na cozinha, deixo o celular de lado. Quando chegar o momento, eu vou lá, vou ver se tem mensagens para mim, vou me comunicar. A mesma coisa no trabalho. Tem pessoas no trabalho que não conseguem nem trabalhar direito porque tá sempre no celular. Exatamente. Não cumpre com aquela rotina do seu dia no trabalho. Não consegui fazer tudo, mas por que tu não conseguiu fazer tudo? Porque estava envolvida no celular. Qualquer pin que dava no celular, sim, aí vai ver o que é. Pois então é complicado. Então, até que ponto essa informação na palma da mão é boa? Eles dizem que é bom, que é maravilhoso, tem o acesso. Mas o acesso de copiar e colar, será que é tão bom assim? Porque daí a criança não pesquisa mais, ela não lê mais, ela não investiga mais, porque está tudo pronto para ela. Como eu falei com a irmã, eu nem sabia que tinha, mas tem até aplicativos de matemática, de fórmulas matemáticas. Sim. Tu vai ali, fotografa a expressão, a fórmula, né? Pode ser a mais complicada possível. Tu fotografa, ele fica ali pensando, daqui a pouco dá uma estrelinha e sai todo o desenvolvimento da expressão ali. Então, é uma cola. E ali aí a criança só vai ali, copia tudo no caderno, tá feito, né? E o que ela vai pensar, né, com essa cópia? O que ela vai desenvolver? Não desenvolve nada. Vai acrescentar nada. Essa cópia, então... Não vai saber por que aconteceu aquilo ali. Logo, tem o passo a passo, mas ela não vai ler o passo a passo. Ela quer saber a resposta. Ela é imediatista. A expressão tá ali, ela quer o resultado final que ela tem que apresentar amanhã pro professor. Exatamente. Então... a preguiça no pensar, não desenvolve o pensamento, não desenvolve o raciocínio lógico. E aí está dizendo que o benefício não, desenvolve sim, a criança fica mais inteligente, desenvolve o raciocínio lógico, desenvolve a curiosidade. Mas até que ponto isso é bom? Eu não sei. Eu realmente não sou adepta, eu particular, né? Sim. Até algo que eu não coloquei, né, para os irmãos que estão dialogados, a irmã é psicopedagoga, né? Isso, e sou professora, então de séries iniciais. Então, eu não vejo isso uma coisa boa, porque eles não querem folhear um livro para ler. As crianças não querem mais ler. Porque o que acontece no celular? A pessoa está falando, a pessoa está lendo, dizendo o que tu tem que fazer ali, né? É autoexplicativo tudo, né? Aperte o botão vermelho, aperte isso, certo, errado, não acertou, tente de novo. Tenta outra vez. Então, tá tudo ali, né? Só tu ir seguindo os passos, né, da fala ali do programinha. Então, a criança não faz, ela faz aquilo ali porque é automático, né? Ela fica automatizada naquele trabalho ali. Então, eu acho que tem muitas. Dizem também que a criança é uma extensão, é a geração digital, que chamam, né? Que eles são nativos, é geração digital. Mas é claro, tu fornece tudo precocemente, a criança vai aprender. Se eu também ficar ali 6, 7 horas na frente, eu vou ficar uma exime, né? No computador. Eu só cato, né, ali. Mas... eu até muitas vezes digo, eu sou analfabeta digital, minha mãe fica furiosa. Mas eu sei o básicozinho ali, o que me interessa para sobreviver. Eu também. Entende? E a gente coloca aquilo ali na criança e a gente vê ali na parte dos malefícios que a criança entra até em depressão muitas vezes, quando ela não tem esse acesso. Né? A dificuldade de interação com o outro. Exato. Porque enquanto ela está, por exemplo, no Facebook, que a gente viu ali, 54% das crianças de 6 a 9 anos estão no Facebook, se falam, se dialogam, aquela coisa toda, até no jogo, né, que eles jogam virtualmente, eles conversam, eles riem, eles tudo mais. Agora, quando tu põe eles frente a frente, né, tu leva para a escola, eles mal olham no olho. Tu não vai cumprimentar o teu coleguinha?
oi. A cabeça baixa. Baixa de oi. Sem muito né? Então, virtualmente eles se dão super bem, se falam, riem, aquela coisa. Mas pessoalmente, olho no olho, eles não se olham. Eles não se relacionam. Então, isso é muito complicado dizer que tem os benefícios. Tem alguns. Tu tem a informação mais rápida, tu tem esse acesso, mas tu não pode te tornar prisioneira dessa ferramenta. Sim. E é o que a gente faz quando a gente coloca a criança muito cedo exposta a esse tipo de ferramenta. Exato. Então, pensando nesse ponto, né, da questão da comunicação, né, da interação, na verdade, que é extremamente importante, principalmente, né, a criança, ela tá construindo, né, Sim. isso nos primeiros anos de vida. Então, quanto mais cedo forem inseridas essas ferramentas para elas, eu acredito que maior vai ser o dano e prejuízo, né? Com certeza. Para longa data, enfim, até mesmo para a vida toda, se isso não for... Sim, irmã, a gente, se tu for observar, as crianças não sabem mais nem correr, né? As crianças correm como se fossem pinguim, com a mão para trás, né? Tu tem que colocar para te ter equilíbrio, né? Com a mão pro lado, para ter o equilíbrio. A criança, ela não tem mais porque ela não sabe correr, ela não sabe caminhar, ela cai. Né? Pode ver na hora do recreio como tem criança que se machuca no recreio. Porque ela só quer correr, né? Extravasar aquela energia que ela tem. Mas ela não sabe brincar. Ela só sabe empurrar, porque os jogos é assim, né? Empurrar, é dar tiro, é matar, né? É derrubar o outro, é prejudicar o outro, né? Sim, o jogo é esse, tu tem que ganhar, tu tem que vencer. Então, a criança, até na motricidade, além da fina, a ampla, o equilíbrio, ela não tem equilíbrio, né? Porque ela só fica ali sentadinha, né? Graças a Deus, tá ali sentada, não tá incomodando, eu posso fazer as minhas coisas em casa. Exato. Então, ela só tá ali sentada, não tem essa motricidade ampla nem a fina trabalhada. Consequentemente, a obesidade vai surgir ali, por causa do sedentarismo. Então, a irmã já está entrando numa outra pergunta que eu iria fazer. Ai, né? eu tô me antecipando. Não tem problema. O importante é que essas informações cheguem, né? Até os nossos irmãos e pais das escolas, né? Das escolas Abraces e outros públicos. Então, o importante é que nós viemos realmente aprender a respeito deste assunto, entender, né? Quais são os prejuízos, né? Então já foram listados alguns, né? A falta de interação com o outro, que gera um crescimento gigantesco, né? Na nossa formação, né? O interagir com o outro, conversar, o olhar porque nos o olhos, ser humano, ele é um ser social, né, irmã? Ele é social, ele tem que ter o outro para ter as trocas de aprendizagem, as trocas de sentimentos. Exato. E se tu não tem o outro, se eu vou ter simplesmente ali um aparelho, não é a mesma coisa. Então, a falta de interação, então já causa, né, até a introdução precoce dessas ferramentas, então gera a falta de interação. Agora, a irmã tocou em outro ponto, né, que é a obesidade. Exato. Né, pelo fato de ficar, eu acredito, muito tempo, Muito tempo sentada, parada, não queima, né? E como a irmã também tinha comentado, né? Ou as crianças também nem se alimentam adequadamente. Imagina. Né? Porque... E qual é o pai que vai querer ver o filho nesse estado, né? Num estado, porque sabe que a obesidade gera diversos problemas. Sim, problemas cardíacos, diabetes. A autoestima da criança acaba sendo prejudicada, né? Então, qual é o pai que quer ver o filho dessa forma, né? Com a autoestima prejudicada, com uma dificuldade na interação com o outro, né? Enfim, tantas coisas. Mas a irmã tá com... Sim, porque como a gente diz, é fácil para os pais e para quem tiver o cuidador, né? Aquele que está cuidando da criança. É muito cômodo deixar ela quietinha ali para te poder fazer tudo que tu tem que fazer durante o teu dia. É cômodo. Tá com fome? Dá um pacote de salgadinho e come ali mesmo, brincando no celular ou na frente da televisão, né? Então não tem uma alimentação adequada.
Não para tudo que está fazendo, agora vai lavar a mão, senta na cadeira, bota a comida na tua frente e vai comer como tem que ser. Então, vai se perdendo essas coisas. E se a gente perceber, até a arquitetura da casa muda, né? Pode ver as casas hoje, a cozinha e a sala, elas são conjugadas, né? Sim. A única coisa que tem é uma bancada que divide que vocês comem ali. Não precisa mais nem ter mesa, né? Antigamente tinha a mesa da sala que todo mundo comia, pai, mãe, filho. Hoje o sofá se torna até mesmo suficiente, né? Exato, um sofá, uma poltrona, qualquer coisa. Tu bota o prato ali, come e tudo mais. Então, até a arquitetura, o projeto das casas já mudaram. O que acaba trazendo um prejuízo, inclusive, na relação familiar. Familiar, né? exato. Porque onde é que vai acontecer, então, aquela troca, né, de olhares, de observar, olha, meu filho tá assim, né? A minha mãe está de tal forma, o diálogo, a conversa, a troca, como é que foi teu dia? Esse é o momento, né? Sim, é o momento de comunhão com a família. Mas se como o é que tu celular passou tá o teu junto dia, como é que tu foi na escolinha? Tá junto com o prato, né? Se eu estou junto à televisão, eu não estou junto com o outro. Apenas de corpo presente, Sim. mas não realmente numa interação com o outro, né? Então a gente vê que o prejuízo até mesmo familiar, né? É, sim. Tu não sabe o que aconteceu, né? Ó, na hora da refeição ali, especialmente no final do dia, né, irmã? Ah, como é que foi a escolinha? O que aconteceu? Muito importante. E é ali o momento que ele vai dizer o que aconteceu, o que não aconteceu. O fulaninho brigou, o fulaninho não sei o quê. Hoje eu fiz um desenho de tal, hoje eu fiz um trabalhinho tal, hoje a professora disse, né? Então, tanta coisa que acrescenta, né, essa troca que se perde. O pai não fala mais com a mãe não fala mais com o filho não fala mais com, né? Então, fica ali só aqueles elementos da casa ali ocupando aqueles espaços, mas que não tem uma ligação, não tem uma troca, não tem um diálogo, não tem eu poder expressar meu sentimento, ó, que eu não tô bem hoje, mas por que não tá bem? Ela tá com a cara feia. Mas não consegue nem perguntar por que tu tá assim, o que aconteceu, ou a criança tá mais agitada. O que aconteceu? Não para perguntar. Às vezes é uma coisa tão simples e que a gente deixa passar e aquilo ali vai acumulando. Chega uma hora que transborda, né? Sim. Aí dizem, porque ele surtou, que a gente não pode nem dizer mais a palavra surtar, né? Ele se desestabilizou emocionalmente. Mas por quê? Porque ele não teve nenhum suporte. Não teve alguém que escutasse, não teve uma escuta do pai, da mãe, do cuidador, da avó, da tia, de quem quer que seja. Mas uma pessoa que ouça, que ouve o que ele está sentindo, os sentimentos dele. Porque todos nós temos sentimentos. Por mais que a criança seja assim, aquela criança parece que não tem sentimentos, porque ela não conversa, ela não fala, ela não expressa, não tem expressão no rosto, né? Sim. Mas não tem sentimento. Mas ela tem. E a gente tem que sentar e conversar e insistir. Não é 1, 2 vezes, a gente tem que insistir. E chega uma hora que ela vai se abrir. Que ela vai sentir que tem aquela pessoa que realmente está interessada nela. Se a gente for 1, 2 vezes, ela vai ver, foi 1, 2 vezes, ela não tá nem aí mesmo. Mas se a gente persistir, ela vai ver que realmente, não, ela está interessada, eu vou falar, eu vou começar a dizer alguma coisa, começar a mostrar as coisas que me incomodam. Sim. Então, eu vou lhe passar a pergunta da... Sim, pois então. Nós temos a pergunta aqui da irmã Rita. Sim. Ela diz assim... Só me localizar, né? A utilização das tecnologias excessiva atrapalha na alfabetização? Olha, existem alguns aplicativos que são destinados para alfabetização, irmã. Então, tem aplicativos que ensinam, que repetem a letrinha A, né? Então, repetem todo o alfabeto, junta a vogal com a consoante para formar as palavrinhas. Tem alguns sites educacionais para alfabetização. Olha, então a gente já tem alguma coisinha boa. Tem coisas boas. Tem que saber usar.
Né? A gente não pode dizer, não, só tem coisa ruim. Não tem coisa ruim. Nada é 100% ruim. Exato. Né? Tem coisas boas, só que a gente tem que saber utilizá-las. Né? A mesma coisa, fazer um trabalho, que bom, tem ali todas as informações, mas também tem que fazer a criança procurar. Não se atirar no primeiro título que ele achou bonito, vou copiar e colar e vou entregar. Não, fazer a criança pesquisar. É isso mesmo que te interessa. Nem que seja, então esse parágrafo tá bom, mas aquele ali não tem nada a ver. A mesma coisa na alfabetização. Tem sites que são bons. Tem outros que ensinam até outras línguas para as crianças, né? Isso, teve uma mãe que colocou aqui para nós. Tem sites que ensinam inglês, espanhol, que são bons sim, claro que sim. Mas a gente tem que saber escolher o que convém para os nossos filhos. Exato. Né? Até dentro disso também, né? Tem a mãe da nossa escola que está participando, da Escola Abrace Pampa. Ela fez uma colocação aqui, ela disse a professora: sabe, meu filho, o Eric tem momentos de grande ajuda. Ele aprendeu a falar algumas palavras em inglês, mas ele está no YouTube toda hora. Até na hora da comida. Então, acho que está sendo válida a questão do aprendizado do inglês, né? Sim, claro. Não, tem alunos, tem crianças, especialmente assim, quando já estão nas séries finais do ensino fundamental e até no ensino médio, que eles vão muito mal em todas as outras disciplinas, inclusive no português. Mas no inglês, eles dão aula pro professor de inglês. Por quê? Porque os jogos são todos, a maioria, em inglês. Sim. Então, eles vão ter que aprender aquela língua para poderem avançar, né? É bom em alguns sentidos. Agora, a gente tem que botar limite, mãezinha. Tem que botar limite. Sim. Porque, senão, tem pessoas que, quando vão ficando maiores, não tomam mais banho. O dia passa, não tomou banho. O dia passa, não comeu. Se comeu, só comeu porcaria. Né? Então se torna uma pessoa, não pega um sol, então já tem problema até de absorção de vitaminas. Exatamente, né? Sim. Então tem esses problemas de saúde mesmo. Ou seja, excesso de peso que causa obesidade dá problemas cardíacos. Quantos adolescentes e crianças a partir de 9, 10 anos que já têm problemas cardíacos? Né? Diabetes na adolescência, então deu um boom, né? Que cresceu muito. Por quê? Por causa da má alimentação. Então, a gente tem que pensar, não é só na questão, tá ali. Não, é a saúde física. Além da mental, que é fundamental, a saúde física também. Porque isso aí daí vai levar para o resto da vida. Então, a gente tem que cuidar muito nesse sentido. Aprende, claro que aprende. Tem um lado bom, claro que sim. Mas a gente tem que saber dosar e dar bons exemplos. Porque não adianta eu dizer para o meu filho que tem que usar 1 hora e eu fico 24 horas com o telefone grudado na minha mão, pendurado no pescoço. Então não dá, eu tenho que dar bons exemplos, porque nós somos o espelho das crianças, dos nossos filhos, nós somos o espelho. Como é que a minha mãe disse que eu não posso comer, vamos supor, batata frita, e ela faz um prato de batata frita para ela comer? Então, né, é um exemplo que eu estou dando. Então a gente tem que dar bons exemplos. Se na hora da refeição eu não usar o celular, eu vou poder cobrar. Sim. Se eu tô com o celular, eu já não vou poder cobrar, porque eu não tenho moral para cobrar. Exato. E assim, né, Luciara, momento de comer é momento de comer, né? Sim. Momento de estudar, né, de usar aquela ferramenta para acrescentar, né, no seu conhecimento. É momento de estudar. Exato. Momento de interagir com uma massinha de modelar, ali com um brinquedo, com um amigo, é um momento de interagir com um amigo. Sim. Então, eu acredito que cada coisa no seu tempo, né? Claro, não misturar, porque isso gera uma confusão. Então, acredito sim que é muito... que tem coisas boas, né? Eu tenho um sobrinho e eu uso a ferramenta para estudar com ele uma área que eu já vi que ele gosta muito, que é a área da matemática. Né? Então, eu percebo que ele já identifica os números, né, que ele já está conseguindo identificar, está conseguindo escrever, ainda não consegue, né, a grafia, mas várias coisas assim. Identifica a quantidade com o número, faz a relação. Exato, fazer essa relação.
por causa daquela ferramenta, né? E eu tive uma experiência também, né? Eu trabalhei muitos anos em sala de aula, né? Com a educação infantil, trabalho aproximadamente 11 anos. E eu tive uma experiência, alguns anos atrás, uma aluna que ela se dedicava muito. Então, tudo aquilo que eu passava em sala de aula, conversava com eles e fazia aquela troca com eles, ela chegava em casa e ela dava continuidade naquilo. E ela tinha acesso ao celular. Então, o que ela fazia? Ela pegava a aula que eu tinha dado e ela pesquisava no YouTube. Né? E eu também sempre instruí eles. Querem usar o tablet? Usam o tablet. Não tem como ter esse controle. Sim. Querem usar o celular? Usem o celular. Mas usem para coisas inteligentes, eu dizia para eles. Sim, claro. E foi muito lindo. Eu não me esqueço, isso já fazem acho que uns 3 anos. Uns 3 anos aproximadamente. E eu não esqueço que ela chegou um dia e ela disse assim: prof, se eu ficar de pé e o outro deitado, vai fazer a letra L. E eu comecei a olhar pra ela, o que tá acontecendo? Aí ela disse, se um ficar em pé, e aí ela mostrou, né, um posicionamento com o corpo, vai formar a letra Q, ou melhor, a letra K. E aí eu fiquei espantada, como é que tu conseguiu chegar nessa conclusão, nesse entendimento? Eu nunca tinha pensado, né, usar o corpo pra fazer as letras. E eu achei aquilo incrível, meu Deus, os olhos chegaram a brilhar, né? Eu disse, como que chegou? Eu vi no YouTube. Então, não, tem coisas boas. Tem coisas boas, né, irmã Luciara? Tem coisas proveitosas para o desenvolvimento da criança. Mas tem muitas coisas que não são boas. Que nós precisamos cuidar. E essa questão, tipo, do Face, né, irmã, que é uma coisa que é muito perigosa, né? A gente tem que estar sempre de olho. Eu até vou desvendar um segredo. O meu filho, vai fazer 18 anos. Ele, né, tem as aulas dele, agora tudo à distância. Então, quando ele sai, assim, quando vai no banheiro, faz alguma coisa, que ele tem os microfones, que ele, né... Eu vou lá no microfone e vou ouvir o que ele tá ouvindo, o que ele tá, né? Porque às vezes a tela é uma coisa, mas o que eles estão ouvindo é outra, né? Tem todas essas partes aí que mascaram, né? Eu vou lá, ele tá lá no banheiro, vou ver que ele vai demorar, já ponho ali. A gente tem que estar monitorando sempre, a gente tem que estar sempre cercando os nossos filhos. Exato. Porque sempre tem alguém de fora querendo algum mal. E a criança, ela é muito vulnerável a esse tipo de... Não consegue fazer um filtro, né? Irmã Luciara, nós temos poucos minutos, né? Sim. Tá bem boa, assim, a conversa, mas o tempo, ele passa, né? Mas eu gostaria de perguntar para a irmã a respeito, assim, o uso destas ferramentas, assim, de uma forma exagerada, desregrada até mesmo, né, assim, desorganizado, assim, esses limites que nós já conversamos até aqui, eles podem gerar uma dependência ou ansiedade na criança, ou até um comportamento, assim, diferente, agitado. Isso pode trazer algum reflexo? Sim, com certeza. Porque a tecnologia, né, essas ferramentas, elas viciam. Viciam tanto quanto uma droga, né? Ela é viciante. Hoje tu deixa 1 hora, daqui a pouco eles não se contentam mais com 1 hora. Eles querem 1h30, daqui a pouco já não é. Então eles querem cada vez mais. O teu corpo vai querer cada vez mais, a tua mente vai querer cada vez mais, para satisfazer aquela quantidade de horas, né? Para satisfazer o teu corpo com aquela quantidade de horas que tu tá ali exposto. E a partir do momento que tu chega assim, não, agora chega, corta, ou hoje tu não vai assistir. A criança vai ficar irritada, ela vai ficar agressiva, né? Ela vai querer até se avançar em ti. Tem crianças que fazem isso. Por quê? Porque a abstinência, assim como a droga, como o cigarro, como a bebida, as tecnologias também. Quando se usa em excesso e tu tira, tu tem a criança, o adolescente, ou a pessoa, não tem idade, irmã. Ela tem essa abstinência e ela sofre com isso. Sim. Então, é muito difícil. Então, por isso que é muito complicado. A partir do momento em que tu abriu, tu tem que, né, tu permitiu, tu tem que saber dosar e ser criterioso e rígido naquilo ali. Porque então fica mais um pouquinho. A criança é muito esperta.
ela nos dribla muito bem. Ah, mas ontem tu deixou. E aí, tá, então tu fica de novo. E aí vai, daqui a pouco ele já não vai ficar mais aquela 1 hora, já tá 2, 3. Quando vê, já tá um turno inteiro, uma manhã, uma tarde. Então a gente tem que cuidar muito nesse sentido, irmão. Exato. Porque causa dependência, sim. E teve casos muito, já há mais de 10 anos atrás, de jovens, assim, 13 anos, que teve que amputar os membros inferiores. Porque ficou horas a fio na frente do computador e não tinha circulação. E quando ele foi tentar, ele não conseguiu sair da cadeira. Ele não conseguiu. Então é muito grave. Ele diz, mas não vou chegar a esse ponto. Chega. A gente acha que a gente nunca vai acontecer com a gente, né? Mas acontece. Acontece. Teria outras perguntas, mas o tempo não nos permite, né? Mas acredito que aprendemos bastante nesta tarde, né? A respeito disso, a importância do cuidado, né? Do cuidado, se liberar, cuidar, né? Cuidar bastante. Outro ponto que, só trazendo assim de forma muito rápida, assim, sucinta, é o reflexo, né? Tanto de desenhos, né? Do aparelho televisor, ou seja, por outras ferramentas, o reflexo que isso também pode gerar, né? Nas atitudes das crianças, sim, né? Traz uma influência, né? Eu lembro que uma avó da nossa escola, ela comentou que ela assistiu uma programação com a neta e ela percebeu nitidamente, né, que a neta estava reproduzindo o comportamento daquele personagem. Sim, né? Reproduz a fala. E tem tantas coisas que a gente já ouviu de crianças se atirando de prédio, por exemplo, porque eles achavam que eles eram Homem-Aranha. Eu tenho, né? Eu tenho um primo que, quando ele tinha, eu acho que uns 5 anos, 6 anos, ele ganhou a tal de espada do He-Man. O He-Man tinha a tal de espada e ele ganhou a espada do He-Man. E aí, naquela época, tinha um programa que a minha avó assistia muito do Silvio Santos, então tinha a parte das apresentações, que tinha um homem que engolia a espada, aquela coisa toda. E ele não queria engolir a espada do He-Man. Ele machucou toda a parte aqui, da garganta. Quantos anos isso? Ele tinha... isso já faz mais de 30, né, eu acho. Sim. Mas tu vê, a criança, né, ela vai querer se espelhar. A idade dele... Ele tinha 5 anos na época. 5 anos? Tinha 5 anos na época. E ele queria engolir a espada, porque ele via que tinha gente que engolia a espada, então ele também queria engolir a espada. Ele também poderia fazer. Então são coisas assim. Tinha uma propaganda também, não era nem programa, era uma propaganda eu acho que era o sal de fruta Eno, que daí tinha um personagem lá que ele mordia o copo, que daí ele poderia comer qualquer coisa, porque ele tinha tomado sal de fruta, então ele podia comer até o copo. E uma filha de uma amiga da mãe, ela comeu o copo, mordeu o copo, se cortou toda a boca. Né? Porque ela viu a propaganda, porque o homem comeu o copo, então eu também posso comer o copo. Então é muito importante, as crianças, tudo que elas veem, elas absorvem, elas captam. E reproduzem. Então, né, fica então a dica, a sugestão, né, do cuidado, né, com estas ferramentas. Tem coisas boas, sim, mas elas precisam ser monitoradas, filtradas pelos pais, pelos professores. Exatamente. Porque pode ser usada para benefício, mas elas podem também causar muito mal. Muito mal. Mas, Luciara, muito obrigada, né, pela sua participação nesta tarde. Foi uma bênção. Eu que agradeço. Deus abençoe muito, né? Participar. Que não seja o primeiro, né? Mas que possamos abordar outros assuntos juntos. Sim, com certeza. Né? Gostaria de agradecer irmão Eliezer, que nos acrescentou um pouquinho o tempo. Muito obrigada, irmão Eliezer. Deus abençoe a sua vida. Também não vou citar o nome dos irmãos que nos saudaram aqui, né? Por causa do tempo que nós temos, né? Que Deus abençoe a todos que participaram conosco nesta tarde. Estaremos orando agora, então, né? Orando a respeito deste assunto. Também já vamos apresentar os pedidos de oração que estão ali no chat, para que Deus venha agir, né, em cada necessidade. A irmã Luciara pode nos levar a Deus em oração? Sim.
Pai nosso que estais nos céus, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós entregamos, Senhor, a vida de cada um desses espectadores, né, que estavam nos assistindo, que estavam nos ouvindo, Senhor, que tu, Senhor, coloque no coração deles, dos pais, dos educadores, Pai, a importância, Senhor, de nos entender a importância de colocar limites nos nossos filhos, limites nos nossos alunos, Pai. Nos dá a sabedoria de como lidar com as crianças, nos dá entendimento, Senhor, nos capacita, Senhor, nos habilita, porque são crianças que um dia vão se tornar adultos, Pai, e que muitas vezes a gente pode prejudicá-los pelo resto de suas vidas. Então a gente te pede, meu Pai, que tu nos conceda discernimento, nos conceda sabedoria aos pais, às mães, aos responsáveis, aos familiares com que essa criança convive, Senhor. Abençoe cada um desses alunos, cada uma dessas crianças. Deus, faz a tua obra, Deus, manifeste o teu poder, Senhor, dê sabedoria a esses pais, dê discernimento, capacitação, para que eles saibam, Senhor, criar os seus filhos, Deus, de uma forma saudável, de uma forma, Senhor, que eles possam ter um desenvolvimento saudável para ser adultos, Senhor, com limites, adultos, Senhor, que possam ter uma interação e uma integração social com as pessoas, que sejam pessoas sociáveis, Senhor. Opera o teu poder, Senhor, faz a tua obra, e nós já agradecemos, Senhor, desde já, pelas tuas maravilhas, pelas tuas obras, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então despedir. Vamos com paz, oração e união. Creio em tuas promessas. Aleluia. Se eu orar, receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor.